Esconderijos, não existem esconderijos, pois tu em todo lugar me encontrarás. Cercas meu andar e o meu deitar, conheces meus caminhos, ainda sem falar, só mesmo no pensar, conheces o meu coração e cumpres as promessas. Eu louvarei, porque de um modo maravilhoso fui formado. Maravilhosas são tuas obras, e minha alma sabe bem, pois em teu livro tudo escrito estava. Cercas meu andar e o meu deitar, conheces meus caminhos, ainda sem falar, só mesmo no pensar, conheces o meu coração e cumpres as promessas. Cercas meu andar e o meu deitar, conheces meus caminhos, ainda sem falar, só mesmo no pensar, conheces o meu coração e cumpres as promessas.
povo de Deus tem promessa e poder, tem autoridade para sair e pregar o Evangelho, tem toda a autoridade para isso. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus, tá, gente? 28. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos esta promessa, que esse poder nos foi dado para sair e pregar o Evangelho. Somos todos missionários, amém? Estamos na nossa jornada missionária, no nosso 3º dia de jornada missionária. E nós temos hoje conosco o pastor Alexandro, que é o presidente do projeto Alcance. Daqui a pouco eu chamo ele, tá bom? Boa noite para vocês, a paz do Senhor Jesus. Dora, Cleidmar, Risaldete, pastor Alexandre já está aí, o projeto 50 por 1 está aí, Dora, quem mais que está aí com a gente? A paz do Senhor Viviane, vocês que estão aí, que Deus abençoe a vida de vocês, estejam conosco, orando por esse trabalho e abençoando o pastor que hoje está conosco, vai contar a sua experiência com missões, amém? Nós vamos orar primeiro, tá bom? Deus, Tu és fiel. Nós nos apresentamos a Ti pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados. Apresentamos, Senhor, nossa oferta a Ti, Senhor, nossa oferta de amor, nossa oferta racional, Senhor. Nós estamos aqui oferecendo a Ti o que nós temos de melhor, que é o nosso trabalho, é o nosso coração e a nossa vida. Recebe para a honra e glória do Teu nome, porque só o que nós temos de valor para Te dar, de maior valor para Te dar é a nossa própria vida. Entregamos a Ti esta noite essa oferenda de amor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estavam ouvindo aí a pastora missionária também, Suzana, que vai estar conosco também, né? Nessa jornada missionária que nós vamos entrar aí pelo fevereiro adentro. Projeto Alcance Nordeste. Já chamei. Cadê o senhor, pastor? Está entrando. Entrou! Já chegamos, glória a Deus, louvado seja Deus. Boa noite, pastor Alexandre, paz do Senhor Jesus. Graças e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, tá ouvindo bem a gente? Bem, graças a Deus. Louvado seja Deus, seja bem-vindo ao nossa jornada missionária. É um prazer estar com o senhor e conhecer um pouco desse trabalho, desse projeto Alcance Nordeste, né? A gente quer saber como é que é esse movimento, como é que é esse trabalho, como é que é essa jornada de vocês aí. E quem for chegando aí, se quiser fazer pergunta, a gente pode ir fazendo, porque o pastor vai responder tudo. O que a gente perguntar aqui e o que vocês perguntarem. Pastor, por favor, se apresente e depois a gente segue com as perguntas ao senhor. Pode se apresentar e apresentar o projeto. Amém. Graças e a paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Eu me chamo... missionário Alexandro, né, conhecido como pastor Alex, muito feliz de estar nessa live, né, tendo essa oportunidade com pessoas que oram. Eu não sei o que seria do projeto Alcance Nordeste se não fosse vocês intercedendo. A oração que nos dá essa cobertura, que nos ajuda a estar ganhando almas, a estar vencendo as barreiras. E nós sentimos essa oração do campo missionário. Estou muito feliz de estar participando dessa live e principalmente desse projeto que me tem orado, junto com o projeto 50 por, pelo projeto Alcance Nordeste. Muito feliz de conhecer vocês. Amém, louvado seja Deus. Pois é, pastor, a gente quer saber dessa agência missionária transcultural, que é transcultural, mas se enfiou dentro do sertão. Que negócio é esse, pastor? Como é que acontece isso? Como é que o senhor foi fazer isso daí? É fora, é dentro, é fora, é tudo? É Jerusalém, é Samaria, é a Judéia? Diga aí. Conta pra gente esse mistério aí.
Como foi que nasceu esse projeto? Bom, esse projeto vai completar 6 anos, Projeto Alcance Nordeste. Mas se for contar do início, ele vai para, vamos dizer, vai para 9 anos. Na verdade, você vai compreender, o projeto se chamava Amor em Movimento. Não se chamava Projeto Alcance Nordeste. O nome Amor em era movimento? Amor em Movimento. Porque o amor Sim, precisa amor se em movimento. movimentar. Então, nós fazíamos toda semana uma ação diferente, né? Nós juntávamos vários amigos, várias igrejas juntas. Era um da Assembleia de Deus, era um da Batista, era um da Igreja Universal, era um da Igreja Quadrangular. Então, era uma família que se juntava de várias denominações diferentes, mas nós se juntamos para fazer ação social em cada bairro diferente. Então, um dia a gente ia visitar a casa de uma irmã e fazíamos a oração lá. Outro dia a gente ia entregar o sopão numa comunidade. Outro dia a gente ia visitar o Hospital do Câncer. O IMIP também, a gente sempre ia lá, no IMIP. Nós entregávamos sopão vestido de Superman. E uma vez no ano, nós fazíamos, uma vez no mês, nós fazíamos uma ação na comunidade, vestido de palhaço, com brincadeiras. E fazíamos essa ação social que a igreja é acostumada a fazer aqui, né? A gente tinha isso no nosso coração. Mas aconteceu um dia que eu fui no Hospital do Câncer e eu digo, você quer se tornar você quer ascender mais como crente? Visita o Hospital do Câncer, a ala das crianças. É algo que você... Eu não tenho palavras. Você não vai sair dali a mesma pessoa, não. Não tem ser humano que sai dali do Hospital do Câncer, entrando naquela ala das crianças e saindo do mesmo jeito, né? Então, isso agrada a Jesus, quando nós começamos a sair das 4 paredes, né? E o Senhor Jesus começa a nos mostrar algo que a gente nunca tinha visto. E tudo que fala com criança mexe conosco. E quando teve um dia que nós juntamos muito brinquedos para levar para o hospital, foi perto de Natal. E quando a gente chegou lá, em cada leito tinha muitos brinquedos. Em cada leito a gente ia entregar um brinquedo, mas tinha muitos brinquedos. Nós, no outro dia, fomos entregar um sopão, e quando a gente chegou no lugar onde nós iríamos entregar o sopão, já tinha outra igreja entregando sopão. E a gente foi para outro lugar, e nesse outro lugar tinha saído já outra igreja que já tinha entregado sopão. Então, eu comecei a orar, Senhor, deve ter um povo que precisa muito mais, porque a igreja está fazendo esse trabalho aqui. Mostra, assim, no Senhor, um lugar onde as crianças estão precisando, onde existe uma necessidade muito mais de brinquedos, de alimentos, e daí por diante o Senhor nos mostrou o Nordeste, né? E eu estava em casa diante de oração e um pastor que era daqui de Pernambuco, ele foi para Juazeiro do Norte, para uma base missionária, e quando eu estava de joelhos dobrados, porque lá em casa tem um quarto só de oração. Quem já viu aquele quarto de guerra? Então, lá em casa tem um quarto de guerra, que é um quarto de oração. Eu até sugiro a cada crente para ter se tiver um espaço aí na sua casa, faça um quarto de oração. Então, o nosso quarto de oração aqui tem pedidos de oração colado, tem orações respondidas, é tremendo. E diante dessa oração, meu filho foi para uma viagem missionária e quando ele voltou, ele trouxe um mapa
de 30 cidades menos evangelizadas do Nordeste. E aí nós começamos a espiar o campo. E aí a gente começou a ver uma necessidade muito grande, não só de alimentos, mas de água. Aí surgiu a primeira viagem, porque eu vou lhe dizer, como iniciou através dessa missão que Deus trouxe através de um pastor, colocou no coração desse pastor, e ele enviou de Juazeiro do Norte, no momento que eu estava orando, 30 cidades que deveriam ser alcançadas aqui no Nordeste. E pode acreditar, durante 6 anos que nós vamos completar do Alcance Nordeste, nós só conseguimos alcançar 2 cidades. Ainda falta 28 cidades. Lugares que ainda não tem igreja aqui no Nordeste. Lugares escassos, onde as crianças estão sofrendo. Há lugares no sertão onde o povo está 8 anos sem chover, 6 anos sem chover, 3 anos sem chover, está clamando por ajuda. E nós não temos como alcançar todos. E eu fui... Por quê? A gente ainda não conseguiu alcançar as 30 cidades. Porque quando nós fomos na cidade, nós vimos que ao lado, os sítios, na redondeza, existia outros lugares que está de extrema necessidade, como tribo indígena, quilombola e principalmente o povo sertanejo, né? Então, eles estão em volta dessa cidade e ainda precisam ser alcançados. Então, o mundo é muito grande. Então, nós temos que ir devagar, orando a Deus, e Deus vai nos levando em certo lugar. Então, o Projeto Alcance Nordeste, ele surgiu em uma dessas expiações. Eu peguei a moto, travei 12 horas de viagem até chegar num lugar, e na volta cheguei num lugar que se chamava Marreca. E nesse lugar não existia uma igreja não existia, e eu fui somente para espiar o campo, porque nós missionários vamos espiar primeiro, para depois passar o relatório para a nossa liderança. E quando eu fui ali, ó, inclusive tem até o Carlos aí, ó, entrou na live, ele é lá da Marreca, viu? Olha, ele é da Marreca aí, glória a Deus. Teu irmão Carlos aí é lá da Marreca. Já então, bem-vindo, Carlos. Amém. E nisso, quando nós estávamos lá, eu tinha passado lá 2 anos e meio. Então, lá estava muito tempo sem chover. Né? Carlos aí é prova, testemunho, graças a Deus, que tem alguém para testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do que o Senhor Jesus tem feito naquele lugar. Isso já faz há muitos anos atrás. E a gente orando, porque tinha poucos recursos. E teve um dia que na geladeira não tinha nada que comer. E aí a irmã fez assim: vamos, missionário, caçar rolinha para comer com cuscuz. Estava 8 anos sem chover, olha que Carlos colocou aí. Passou 8 anos sem chover na Marreca. Imagine um lugar, 8 anos sem água, irmão. Imagine só, eu tinha visto pessoas já com fome, eu já tinha visto de tudo nessa vida, mas se você ainda não viu um ser humano com sede, meu Deus, você não tem nem palavras. Então a água que era lá é aquela água barrenta, aquela água mais, era a extrema necessidade de água. E a nossa igreja era debaixo de um pé de árvore, né? E os irmãos levavam um banquinho. Então, ali eu fui para espiar e, de repente, eu vi uma parte que eu era o único crente que, de repente, começou a se tornar... Quase todos na Marreca tinham entregado a vida a Jesus. E eu vi um avivamento missionário no lugar onde o Senhor tinha me levado. E, através disso daí, eu passei 2 anos e a igreja, muitos líderes, muitas igrejas me mandavam recursos
para me ajudar, porque eu precisava comprar carro-pipa, eu precisava comprar cesta básica para dar à família, né? Aqui tem uma igreja perto da outra, mas lá não tinha nenhuma igreja. E nesse momento que eu estava debaixo do pé de árvore e as igrejas pararam de mandar recurso para onde eu estava. Então eu comecei a passar dificuldades junto com eles. E eu não estava tendo recurso de ninguém, mas existia missionários que estavam orando por mim. E eu passei um grande discipulado do Senhor. E teve uma hora que eu falei assim, mas Senhor, eu estou aqui, estou me sentindo tão abandonado, meu Pai. Aí Deus falou assim, você pode se sentir abandonado por todos, mas nunca por mim. Eu sempre estou do seu lado, meu filho. Bem-vindo ao meu discipulado, pessoal. Então eu comecei a passar um estreito ali, né, bebendo aquela água, para me acostumar. Eu fiquei uma semana com dor de barriga, mas depois eu me acostumei com a água que a gente estava bebendo ali. Então apertou mesmo, que chegou um momento que não tinha água. E eu, debaixo desse pé de árvore, orando, o Senhor se revelou em forma de um redemoinho e falou assim para mim, filho, vai. Eu tinha saído do Rio de Janeiro para lá. E Deus falou assim, filho, sai desse lugar, vai para Recife, para Olinda, para o lugar onde eu vou te mostrar, e entra em cada igreja e convida para que o anjo da igreja envie uma ovelha para vir para esse lugar onde você está, para eles ver a necessidade do povo. E eu voltei, e eu saí do sertão, e batia nas igrejas, na porta de cada igreja, sem conhecer ninguém. E quando eu aparecia na frente, assim, falava assim, olha, existe um lugar que está precisando muito de água, de alimento, e principalmente da palavra de Deus. E nós estamos fazendo uma viagem missionária. E Deus mandou eu vir aqui para que você enviasse uma ovelha sua para ir para o campo missionário. E essa ovelha vai ter uma experiência incrível. E quando ela voltar, ela vai contar para a igreja o que Jesus fez. E aí vai ter um grande avivamento missionário na igreja. Aí alguns pastores não enviavam e outros enviavam. Alguns enviavam recurso, alguns não enviavam, alguns falavam, aqui já fazemos missões. Então eu comecei a perceber e ver algumas igrejas que realmente amavam missões e algumas que não, né? E de repente Deus preparou 50 missionários, um de cada igreja diferente. Glória a Deus. E aí surgiu a primeira viagem missionária do Alcance Nordeste. Olha, o Carlos colocou, saudade do Senhor, missionária. Se não quiser aparecer, as portas estão abertas. Oh, glória a Deus. Caiu, gente, caiu. Caiu, vou chamar de novo, tá? Caiu aqui comigo. Isso. Não, não era semana não, gente. Espera. Pronto. Miriam, paz do Senhor. Tcheri, sua turma, paz do Senhor. Helena, Iracema, Fernanda, paz do Senhor para todos vocês. Josivaldo, paz do Senhor Jesus. Pode continuar, irmão. Tá ouvindo? Caiu, mas... Isso, continua daquela parte lá que deu 50, foram 50, continua daí, vai. A missionária já está começando a entrar também. Oxe, tá muito gostoso tá muito gostosa essa conversa, esse desenrolar do poder de Deus, o mistério de Deus chama a gente, enche a gente de fé. Pode falando que a gente gosta disso. E aí começou a primeira viagem missionária. Eu comecei a convidar e de repente se formou 50 missionários e a gente levou um caminhão extra até Capim. Eita glória! Até Capim a gente levou para a viagem missionária. Porque lá as vacas estavam muito magras e precisava comer capim.
seca Sim, levou isso, para fazer as isso. vacas sorrir, né? As vacas Eita, coisa boa! tudo a gente levava Glória a Deus! para fazer a obra de Deus, tudo. E quando se juntou esses 50 missionários, então eu falei com a equipe que eu estava que agora a gente vai começar a alcançar o Nordeste. A gente já tem feito a obra aqui e a gente adquiriu experiência na cidade e agora Deus está nos levando mais além, que é o Nordeste. E aí, a gente, do nome Amor em Movimento, a gente ainda foi com o nome Amor em Movimento, mas para fazer o CNPJ foi difícil, porque quando a gente foi fazer o CNPJ do projeto, já existia o nome Amor em Movimento. Então foi um processo jurídico que não podia ter esse CNPJ, porque já existe o CNPJ com esse nome. Aí o que acontece? A gente agora temos que mudar o nome. E a gente começou a orar, aí Deus falou comigo assim, o nome o Projeto Alcance Nordeste. Aí, oh, glória! Eita, glória! Só que... Então, Aleluia! os 3 anos que nós fazíamos missões aqui no Amor em Movimento foi uma experiência, né? Aí mudou o nome e começamos a contar do CNPJ para cá os 6 anos. Quando a gente está indo para o campo, com os 50 missionários, com o carro cheio de alimentos, com roupas, com materiais, chegamos lá com carro-pipa também, porque é preciso levar água também, não é só de palavras, temos que ter atitudes, né? Como é que você vai para o sertão, para um lugar que a necessidade está com fome, está com sede, né? E você vai falar da palavra, e uma vez, para dar continuidade, foi eu e os 2 pastores para o lugar, e ele falou assim, Jesus é a água da vida. Aí aquela mãe, aquele pai falou assim, Jesus é a água da vida, irmão? Cadê a água? Já está 8 anos sem... Cadê a água? Cadê a água? Aí o outro líder falou assim, ele também é o pão da vida. Cadê o pão? Cadê o pão? Pão. Então, quando nós chegamos com a água, quando nós chegamos com... Aquela noite foi uma noite mais difícil, porque aquela criança estava chorando com sede, aquela família estava chorando com fome. E ele falou assim para mim, fome é um bicho que dói. E aí a gente voltamos para Recife e eu ficava a noite inteira pensando, eu tenho que voltar lá, eu tenho que voltar lá. Então Deus formou 50 missionários e voltamos com todos esses mantimentos. Quando nós chegamos lá, nós distribuímos em cada visitação da casa água mineral, enchemos a caixa d'água mestre para toda a comunidade. E abençoamos muitas pessoas. Jesus supriu tudo de cada um. E interessante que quando foi no 3º dia, a gente, todos nós juntos, tem muitos missionários aí que foi para essa viagem também, que entraram aí na live, e os missionários que estiverem nessa live pode confirmar aí o que eu estou falando, naquele momento que todos nós estendemos a mão para o alto. Nós estendemos a mão para o alto num céu azul, aonde não tinha uma nuvem, e começamos a clamar. Várias igrejas juntas, todas as placas de igrejas, cada um representando a sua igreja. Estendemos a mão e começamos a orar e a clamar o Senhor da Seara. Começamos a clamar, Jesus, Jesus, na tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Essa terra já está 8 anos sem chover. Manda água, Jesus. Manda água, Senhor. Manda água para essa terra seca, Senhor. Tu és o único que pode, meu Pai. E de repente se formou a nuvem e encheu. Foi tanta chuva
chuva, foi tanto glória, encheu todos os açudes. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. E a gente viu Eu creio. um grande milagre. Esse é o Deus que a gente Ah, serve. missionária, quando a igreja está junto em Glória a orações, Deus. em missões, milagres acontecem. Olha, lá em Amém. Creio. amém, no dia que você ia se embora, começou a chover. Glória a Deus, olha, tá vendo? Choveu tanto que as ruas pareciam cachoeira, as estradas de barro. Glória, aleluia, glória a Glória Deus. a Deus, foi muita água. E depois de 3 anos, mais ou menos, quando nós voltamos lá para espiar o campo, ainda tinha água nos açudes. Então, Eita glória. Deus fez uma terra seca ser uma terra bênção. E eu louvo a Deus por essa primeira viagem na Marreca que nós tivemos. E sem contar que nesse mesmo lugar, mais lá na frente, Deus fez a água sair da rocha, né? Quando nós tocamos na rocha, começou a sair água. Querido, querida, Deus, Eu creio. Aleluia. de ontem, hoje e sempre, sempre. Aleluia. Lá em João 20, 21, Aleluia. agora, missionária, eu vou finalizar agora para deixar para você falar. Mas lá em João 20, 21, eu amo essa palavra. Jesus tinha... Naquele momento, Jesus, na verdade, os discípulos estavam trancados em 4 paredes, lá em João 20, 21, com medo Sim. dos judeus, porque Jesus já tinha sido crucificado e queriam pegar os discípulos, né? E os discípulos se esconderam ali dentro, e a palavra de Deus é bem clara lá em João 20, que os discípulos, eles estavam trancados em 4 paredes. E de repente, e é bem claro a palavra quando fala quando as portas estavam trancadas. E Jesus apareceu no meio deles. E quando Jesus apareceu no meio, Jesus disse: Pai, seja convosco. Aí eles olharam para Jesus, olharam assim, e ficaram estatalados, eu imagino ficaram... E de repente Jesus mostrou a mão e mostrou o lado onde a lança foi ali tocado no Senhor. E de repente, Jesus repete pela segunda vez, lá em João 20, 21, Jesus fala assim: Pai, seja convosco. Você vai entender que eu estou falando, até eu meditei. Por que Jesus fala 2 vezes? Pai, seja convosco. Na primeira vez, já teve aquela oportunidade, quando você tem uma oportunidade na igreja, e você diz assim: a paz do Senhor, irmão. Aí os irmãos falam amém. Aí você vê que aquele amém é fraco. Aí você repete novamente: a paz do Senhor, irmão. Aí os irmãos, amém. Agora, Jesus, estou trazendo mais ou menos um pouco parecido. Aí Jesus fala pela segunda vez. Diz a palavra, João 20, 21. Pode abrir sua Bíblia e prestar atenção aí. João 20, 21. Pela segunda vez, Jesus disse: Paz seja convosco. Aí Jesus diz agora assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Envio a vós. Jesus trazendo para a palavra de hoje, Jesus disse: ei, está na hora de vocês sair das 4 paredes e começar a anunciar os milagres que vocês viram o que eu fiz. Aí foi que a igreja começou a se expandir. Jesus deu uma ordem para ele, tem muitos versículos de missões, mas esse é tremendo. Porque Jesus falou: assim como o Pai me enviou até vós, eu envio a vós. Está na hora de vocês saírem. A ordem, eu creio, a ordem é aí no seu bairro, é na sua escola. Aleluia. Mas a ordem é ir ao mundo inteiro. A ordem é ir em todas as nações. Então, a você que não tem feito missões ainda lá do outro lado, abrace um missionário. Abrace um momento de oração missionária, porque você está indo também. Amém? Então, eu queria deixar somente essa mensagenzinha para dar um fogozinho, acender um fogo missionário no seu coração.
Deve ter acendido mesmo, irmão, porque eu vou te dizer, a palavra que Deus me deu aqui logo no começo foi quando Jesus fala que todo o poder o Pai me deu. E esse poder foi dado para a gente, e a gente não costuma usar, né? A gente não costuma usar. Tudo que Jesus fez, ele disse, obras maiores vocês vão fazer. Então nós iríamos fazer mais do que o que ele fez. E nós não tomamos posse desse poder que ele nos dá. Olha aí como ele manda a gente ir para poder suprir a necessidade desse povo. Quando vocês chegaram lá depois de 8 anos, gente, sem chover, ora e Deus manda chuva. É assim que Deus quer os servos dele. Confiando, usando esse poder que ele deu, né, para suprir a necessidade do povo. Porque quando João, né, no livro de João, fala que nem todos os livros do mundo iriam caber os milagres que Jesus fez. Registraram pouco. Então, quem tem aquele poder sai, quando vê a necessidade, sai suprindo, sai curando, sai ressuscitando, que nem ele saía fazendo. E a gente sai, olha, e nada faz, né? Nada faz. Vê um aleijado, entra na igreja um aleijado, sai aleijado. Não é para acontecer isso. É para entrar aleijado e sair andando, porque era assim que Jesus fazia. Não é isso? Então, o poder veio até nós e nós temos que tomar posse desse poder, sim. Meu irmão, me diga, eu estou aqui extasiada com essa história maravilhosa. Hoje eu não durmo, só pensando nisso. Escuta, me fala aí agora como foi. Está entrando muita gente aí, daqui a pouco eu falo o nome de vocês tudinho. Estou vendo todo mundo, gente. Sejam bem-vindos, vocês que estão aí. Estejam com o coração preparado para ser impactados para sair, tá, gente? Para a missão. É a missão transcultural na Argentina. Quais foram os seus maiores desafios? Conta pra gente um pouquinho. Um pouquinho da Argentina e um pouquinho na África também. Quais os maiores desafios nesses lugares? Pulando um pouquinho, né, do Nordeste, indo um pouquinho para lá, para a gente sentir, ver se há alguma diferença de recepção, adaptação, essas coisas. Fala pra gente. Oi, Neide, a paz do Senhor. Laurinha. Pode falar, meu irmão. Diz pra gente. Aqui em Xande Castelo, a Laurinha de Xande Castelo. A viagem que nós tivemos domingo lá, a viagem missionária agora. E nós simplesmente viemos de uma nova viagem missionária em Xande Castelo, aonde foi formado lá, o pastor sentiu no coração e abriu a primeira base missionária entre o Agreste e o Sertão. Sim. Domingo foi inaugurada a primeira base missionária entre o Agreste e o Sertão, lá em Xande Castelo. Foi de onde a gente falou com o pastor Michael, né? Ele está aí. Seja bem-vindo, pastor Michael. Paz do Senhor, ele está por aí. Amém. Agora fala para a gente um pouquinho sobre a Argentina. Quais foram os seus maiores desafios por lá? Veja bem, nós seres humanos pensamos muito pequeno. Nós pensamos muito pequeno. Nós, irmãos, muitas vezes pensamos muito pequeno mesmo. Você vai entender por quê. Meu pensamento era pequeno. Eu só pensava em alcançar o Nordeste. Tanto que o nome foi Alcance Nordeste, até hoje. Uhum. O mundo é muito grande. E o Alcance Nordeste ele é formado por 10 coordenadores. Na verdade, Sim. 12, porque está chegando mais 2, né? E um de cada igreja diferente. E esse ano, 2023, tem sido algo tremendo. Deus tem me dado uma visão onde eu tenho passado para os coordenadores de um por um. Vou até reforçar no grupo hoje. E tem sido tremendo essa equipe de coordenação. Por quê? Cada coordenador representa uma área do Projeto Alcance Nordeste. E a coordenadora geral é a minha esposa, a missionária Laciane. Eu acredito com toda certeza, se primeiramente Deus, segundo a minha esposa, e depois vem eu e os coordenadores. Porque tudo passa por ela. Sabe? A visão tem passado por ela e ela tem me orientado e ela tem me enviado. Enquanto eu estou no campo, ela está aqui intercedendo e está se movimentando para que aconteça a obra missionária do outro lado, transcultural, como no sertão, enfim. E você vai entender, diante da Argentina, diante da África, de tudo que o Senhor fez.
Cada coordenador tem uma área. E existe uma das nossas coordenadoras que se chama missionária Flávia. E ela já tinha uma experiência transcultural. Né? Ela já teve experiência transcultural. E ela, desde o começo, está conosco no Amor em Movimento, no Alcance Nordeste. Em todas as viagens, ela sempre está conosco. Mas ela já teve uma experiência transcultural. E ela falou assim, está na hora da gente alcançar as nações. E eu olhei para ela, eu fiz amém, eu creio. Mas para alcançar as nações, a gente não pode colocar o nome Alcance Nordeste. Aí como é que vai ser? Aí a gente colocou Alcance Nordeste, alcançando as nações. Isso. Que maravilha. Olha só. Projeto Alcance Nordeste, alcançando as nações. Aí sempre quando a gente vai, quando a gente começamos a orar pela África, começamos a orar tremendamente pela África, a gente conheceu um missionário que estavam fazendo a viagem para a África, e aí alguns missionários do Projeto Alcance Nordeste têm ido para a África, né? Têm representado a sua igreja, têm representado o Projeto Alcance Nordeste. A tia Mira está aí, ó, ela foi para a África e foi para a Argentina. A tia Mira, inclusive, tem muitos missionários nessa live hoje, louva a Deus. E a tia Mira, ela, inclusive, fez um trabalho com muitas bonecas, muitos bonecos. Eu até convido a missionária para convidar todos esses missionários para estar nas próximas lives, porque tem muita gente que pode contar muitos testemunhos. Ó, a pastora Rahama também entrou. Glória a Deus, essa mulher. Nossa, pois manda esse povo para cá para falar com a gente. A gente ainda tem fevereiro para dentro aí, dá tempo de pegar todo mundo. Amém. Tem também a minha Suzana aí, ó. Tem muitos missionários. Ana está aí. Meu Deus. Viviane está aí também. Como é que Deus, você pode perguntar, envia missionários, muitas vezes que nem trabalham, nem têm condições, e consegue levantar 5 mil, 8 mil reais para ir para outro lado. Então, para você, se você tiver o desejo de atravessar o oceano e ir para o outro lado, e ser enviado pelas nações, ore. Ore porque Deus, Ele vai enviar. Porque eu sou prova disso. Deus me enviou sem eu ter nenhum recurso. Deus enviou vários missionários com uma dificuldade tremenda. Porque Deus, quando Ele quer enviar, Ele envia. Ele começa a subir. O importante é você nunca desistir se você for para uma viagem missionária. Não olhe pela dificuldade de dizer, eu vou, porque meu pai, ele é o Senhor da seara. E quando ele diz que quando você ora, ele envia trabalhadores para a seara. Né? Tudo vem de oração. Então, quando os missionários tiveram essa experiência na África, nós se juntamos, né, e Deus nos levou mais além. Nos levou para a Argentina agora, para Concórdia, uma segunda cidade mais, na verdade, mais pobre da Argentina. E nós somos numa comunidade muito carente, onde o pastor Vitor lá e a missionária Dilene, ela nos recepcionou na casa deles. E nós fizemos o mesmo trabalho que o Alcance Nordeste faz aqui. Então... E para levantar recursos, pastor, lá? Oi? Para levantar recursos lá, como é que o irmão fez? Como é que vocês fizeram lá para movimentar, levantar recursos? Porque se era mais pobre, né, precisava também daquele serviço que vocês fizeram cá, né? Como é que vocês fizeram isso? Eu vou lhe dizer algo com muito amor e carinho. Até hoje eu estou impactado que o Senhor Jesus fez, principalmente na Argentina. Porque eu creio. De lá, a gente deixou de oferta para o missionário lá 7 mil reais. Nossa, glória a Deus. Aqui com muita dificuldade. Mas
uns começou a juntar a garrafa de plástico, porque há uma preparação. Nós se unimos Sim. uma vez no mês, nós conversamos sobre estratégia, o que nós vamos fazer para ajudar um ao outro. Sim. Fizemos rifa de ventilador para ajudar alguns que tinham dificuldade. Vendemos garrafa de plástico, materiais de plástico para conseguir recursos para colocar naquele fundo de caixa. Alguns venderam coxinha, alguns correram atrás de outros, pediram um cartão emprestado para tirar a passagem. Então, de repentemente, a gente começou a vender, fazer rifas, vender um material e, de repentemente, cada um estava com um recurso, né? Com dinheiro para estar abençoando, porque todas as viagens missionárias, tanto transcultural como do Alcance Nordeste, Deus sempre nos dá estratégias para conseguir recursos para abençoar o missionário que está no campo. Porque assim como eu passei dificuldade no campo, eu não aceito, eu estou dizendo eu não consigo ir para uma viagem missionária e não abençoar o missionário que está lá. Porque eu sei, eu passei na pele o que eles passam. Então, sempre eu digo para todos que vão para a viagem, quando você vai para a viagem, leve uma oferta especial para você dar ao missionário que está lá no campo. Leve uma Bíblia nova, leve um brinquedo, leve presentes dentro da sua mala, porque Deus vai mostrar quem você vai presentear lá. Então, assim, Deus, Ele mostra o que nós fazemos para conseguir recursos. E, de repentemente, eu estava faltando ainda da minha passagem uns R$3.000. E eu tinha que trabalhar ainda, eu não tinha recebido as férias. Mas eu orei e eu falei, Senhor, se tu quiser que eu vá para essa viagem, me dê as férias de janeiro. E é impossível, olha, era impossível eu ir para essa viagem da Argentina. Por quê? Porque eu tinha tirado férias em novembro. Então, dezembro, janeiro. Como é que eu ia tirar outras férias de janeiro? E, de repente, a coordenadora me chamou, olha, você está de férias. Eu fiz, meu Deus. Então, Deus realmente Aí agora vem outra situação. Minha esposa a qualquer momento pode ter neném. E eu falei assim, eu falei assim para minha esposa, meu amor, eu acho que não vai dar para eu ir para a Argentina, porque a qualquer momento o Adam vai nascer e você vai estar sozinha. Aí minha esposa disse assim, você vai, porque Deus quer que você vá. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha esposa me empurrou, conseguiu de lado alguns recursos, tia Mira, a missionária Flávia e todos que estavam do meu lado, conseguiram também alguns recursos para me abençoar. Aqueles que não tinham condições, Deus usou para estar me abençoando. E aí a gente Glória a Deus. fizemos o trabalho do Senhor, ganhamos muitas almas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Deu um grande avivamento missionário ali na Argentina, a igreja, os pastores falavam, olha, você chegou na hora certa. A gente desceu 3 aviões para chegar até na fronteira da Argentina. Quando a gente chegou na fronteira da Argentina, eles proibiram da gente entrar. Apareceu um pastor do Uruguai, do Uruguaiana, e falou, hoje não é o dia de vocês entrar, não, vocês vão ficar aqui em Uruguaiana. E a gente foi em meio à pandemia, irmão. A gente ficou numa casa no Uruguaiana, aonde uma semana que nós ficamos lá, Deus supriu tudo. A gente viu uma igreja. Glória a Deus, eu creio. Viu um irmão de manhã, aleluia, pão com mortadela, leite. Viu um irmão de tarde, trazia o almoço para todos os missionários do projeto. De noite, a igreja ia nos buscar para levar para a igreja. E, de repente, a gente já está... Depois a gente entrou na Argentina, porque para chegar na Argentina, o ônibus, a gente ainda veio um carro para nos levar até lá. Porque é mais ou menos 3 horas até chegar em Concórdia. Eu digo a vocês, finalizo aqui essa parte. Essa experiência transcultural é tremenda. O segredo como eu sempre digo, é colocar sempre Jesus à frente.
Senhor Jesus, eis-me aqui. Ah, o Senhor, Ele olha que nós somos pastores, missionários, amém. Mas o maior nível que agrada a Deus é ser servo. Não adianta somente ser pastor, não adianta somente ser missionário, ser um homem e uma mulher de Deus. Basta ser servo. Assim como nosso Senhor Jesus foi servo e nos ensinou. Então, o nível mais alto eclesiástico que você deseja chegar é de ser servo do Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Gente, eu estou aqui impactada. Estou aqui impactada. Eu nunca vi tanta paixão. Eu já vi muita gente apaixonada por missões, muita gente, inclusive dona Fernanda está por aí, missionária Fernanda está por aí, com medo de missões transculturais. Mas, pastor, vamos voltar aí da Argentina, da África, vamos para cá de novo. Fala para a gente aí como é que está agora, atualmente, a situação do campo missionário no sertão de Pernambuco. Como é que está agora, atualmente? Diz para a gente. Do campo missionário. Repete de novo, missionário, por favor. A gente quer saber como é que está a situação do campo missionário no sertão do Pernambuco agora, atualmente. Missionária, existem muitos lugares e nós sempre viajamos no mês de janeiro e no mês de julho. A gente faz 2 viagens somente no ano. Porque existe uma preparação para chegar até o lugar. Mas, diante esses meses que falta até proceder a viagem, nós vamos espiar o campo também. Mas lá no sertão, no sertão onde nós fomos, eu quero começar dessa partezinha bem breve, o sertão onde nós vamos, nós não vamos num lugar somente para ganhar almas e dizer, por exemplo, a gente foi para Carnal Beira da Penha e em uma semana nós ganhamos 594 almas. Mas olha, não é somente ganhar, glória a Deus. não é somente fora as tribos indígenas onde nós entramos, como a aldeia Quixaba, como Olho d'Água do Muniz, como Mingu, como vários lugares, não fora esses lugares em volta de Carnal Beira da Penha. Mas nós não temos a visão só de ganhar almas e chegar na igreja e falar, ganhamos tantas almas. Não. A nossa visão é de ganhar, é de consolidar, de discipular e enviar. Aí vem o avivamento missionário. Nós temos a visão do cuidado. Então, todos os lugares que nós ganhamos almas para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós, graças a Deus, tem ficado alguém cuidando. Eles não estão abandonados. Tem alguém falando para eles. Tem alguém cuidando deles. Né? Mas há uma necessidade. Há uma necessidade muito grande financeira. Eu creio através da oração, mas financeira é. O sertão, aonde nós fomos, graças a Deus, nós oramos, Deus manda água toda vez. Nós levamos recursos, Deus supre. Mas quando nós vamos em outros lugares, a necessidade é a falta d'água e a falta de alimento. Principalmente a falta d'água, a falta de alimento e a falta também de missionários tem. Falta mantenedores. O projeto Alcance Nordeste, existe muitos missionários que é capaz de largar tudo para ficar lá cuidando de vidas. Porque missões é renúncia. A palavra de Deus diz aqui, ó, veio até na minha mente agora, lá em Marcos 9, olha só, Marcos 9, 29, diz assim, olha só, minutinho só, Marcos 10, 29. Respondeu Jesus, viu? Olha só. Quando
Pedro falou assim, Pedro primeiro tinha falado assim no 28, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Olha o que Jesus fala no 29. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição, e na era futura a vida eterna. Deus fala aqui, Jesus fala, ei, todos vocês que deixaram pai, mãe, deixaram tudo por mim, não vai ser fácil não. Você vai enfrentar perseguição lá, mas não te preocupa que você tem a vida eterna. Então, enquanto você está fazendo missão do outro lado, Deus está cuidando dos teus aqui. Missão é renúncia. Nem todo mundo quer deixar um trabalho, nem todo mundo quer deixar a vidinha, a vida que tem aqui para fazer missões do outro lado. Agora, no alcance do Nordeste, existe muito missionário que quer ir para o sertão, que quer cuidar de vidas no campo missionário. Mas sabe por quê? O que tem impedido deles estarem lá? Recursos. Uma vez um pastor falou assim, missionário, abre a placa, coloca a placa da nossa igreja lá no sertão. Aí eu falei para ele, colocar a placa de levantar a igreja no sertão e colocar a placa é muito fácil, pastor. Isso a gente faz. Agora, quem é que vai manter o casal de missionário lá? A igreja vai poder manter? E ele disse assim para mim, missionário, a igreja está passando um momento difícil. Eu falei, tá vendo? A gente precisa de recursos. Porque Deus diz, trazeis o dízimo e oferta para que haja mantimento da minha casa. Na minha casa. Nós, do Projeto Alcance Nordeste, corremos atrás de ofertas. É diferente. A obra missionária, ela corre atrás de recursos, né? Então, a gente precisa de ajuda para enviar missionários no campo. Isso é o nosso maior sonho, de estar mantendo o missionário no campo, né? De estar enviando recursos, porque eles estão lá. Então, eles ficam lá, mas eles precisam voltar para correr atrás de recursos aqui, para depois voltar de novo. Voltar de novo. O Projeto Alcance Nordeste fazemos. Nós vamos para uma viagem missionária agora na tribo Quilombolas, em julho, e desde já precisamos de recursos. Precisamos de recursos. Então, como é que a gente consegue recursos? Nós se pintamos de palhaço, vamos, tia Richelle está aí, ela fez isso nessa viagem agora. Nós se pintamos de palhaço e ficamos na frente do supermercado com a placa assim, 2 quilos de alimento. De manhã até de noite ficamos assim, ó, e com um sonzinho. E Deus manda recurso na caixa. A gente vamos de porta em porta, batendo palma assim, ó. Você pode ajudar com 1 quilo de alimento para entregar no sertão. Nós compramos água mineral, vamos vender no sinal. Deus nos dá tanta estratégia para conseguir recurso, que na viagem de Carnaval Beira da Penha, o repórter da Record perguntou a gente assim, qual empresário que abençoa vocês? Como é que vocês conseguem levar tantos alimentos? Aí eu falei, olha, a gente não tem nenhum empresário que nos ajude, não. Nenhum dono de fábrica, ninguém que nos ajuda. O Senhor tem nos dado força, nosso Senhor Jesus tem nos dado força para correr atrás de recursos para levar para a viagem. Mas coloque aí na reportagem, o Senhor Jesus é que nos dá força para correr atrás dos alimentos para levar para quem precisa. Mas eles cortaram. Eles cortaram essa parte. Ele só colocou que nós conseguimos recursos para levar alimentos. Mas não disse quem foi. De tentado tirar, mas o Senhor Jesus, quanto mais tentam tirar Jesus, mais Jesus aparece. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Nós já temos uma hora de live já, e no meio desse calor, né, de avivamento missionário, eu quero chamar a atenção das pessoas aí. Gente, olha, se ardeu no seu coração, a gente tem que dar para que essa oferta missionária? Essa oferta missionária, gente, tem que sustentar o missionário no campo. Você arde seu coração, você não pode ir, não tem como ir, mas tem pessoas que estão lá. E nós precisamos dessa oferta missionária, né? A gente vai, no final, vai deixar aí, pastor, por favor, o Pix, tá? Tá liberado, deixa um Pix aí pra gente, para quem sentiu no coração de estar ajudando o Alcance Nordeste, o projeto 50 por 1. As intercessoras ficam só na intercessão por quem vai no campo, mas também ajudando nessa parte, tá, gente? Irmão, traga somente uma meditação para a gente agora na palavra, nós temos pouco tempo, né? Mas traga uma meditação na palavra, o irmão já falou muito na palavra, já falou, já nos ajudou bastante a entrar no mistério profundo de Deus, que nós entramos aqui, gente, no manto, como o pessoal diz, entramos no manto, porque aquilo que a gente viu na palavra, Deus alimentando Eliseu, mandando corvo trazer carne para Eliseu, gente. É isso aí que eles estão vivendo, né? É Deus mandando, levando Eliseu até um lugar onde tinha água. Ele estava no meio do deserto e Deus leva ele até um lugar onde tinha água no meio do deserto. É Deus sustentando os seus e é isso que Deus está fazendo com os missionários, né? Estamos no meio do manto e queremos continuar, pastor. O senhor tem um tempo agora para trazer uma meditação na palavra. Pode continuar dentro desse assunto, mas traga uma meditação para quem está aí com o coração já ardendo, já querendo ir, não pode, e quem estava em dúvida, e faça o chamado missionário, porque tem gente aí precisando de ouvir esse chamado. Eu tenho a palavra agora. Nós temos mais ou menos, acho que uns 20 minutos ainda dá, né, Ted? Uns 20 minutos ainda. Eu vou tirar minha câmera para o irmão falar a palavra aí agora, mais, né? Que o irmão já tem falado a palavra o tempo todo. Eu sei que tem muito mais para contar, porque as irmãs estão contando aí, ó. Falando de muita coisa aí, ó. A irmã, a tia Richelle, ali falando tanta coisa que eu estou aqui só captando. Falou aqui do isolamento lá nos dias em Uruguaiana, filho do pastor que estava com Covid. Então, eu vou precisar de vocês, gente, para continuar aí outro dia essa história, porque está maravilhosa. É uma história de verdade, não é uma história da carochinha. É uma história com final feliz. Isso é bom demais. Mas pode falar, pastor, eu vou tirar a minha Mili Bispo tá aí. Depois eu falo o nome de vocês, eu estou vendo todo mundo, tá, gente, que entrou aí com a gente. Mas eu vou virar minha câmera e vou deixar o pastor estar falando com vocês agora, mais a fundo na palavra. Tá bom, pastor? Fique à vontade, por favor. Eu vou ser bem breve. Bem breve mesmo. Eu acho que não vou passar de 10 minutos, não. Vai ser bem breve. Pai amado e querido Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, abençoa cada um que está nessa live. Abençoa cada um que se encontra nesta live, meu Pai. Que eles venham guardar a Tua palavra no coração. Que eles venham, meu Pai, se encher do Teu Espírito Santo. E o Senhor é o Deus de milagre. Cura, Pai. Restaura quem precisa de restauração. É isso que eu te peço. É isso que eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, a gente falou sobre missões. E são tantas coisas para ser falado de missões. Olha, a palavra do Senhor se encontra lá em Apocalipse 1:3, tá bom? Enquanto você vai procurando, eu quero falar para você uma coisa. Preste bastante atenção. Onde quer que você vá, o que quer que você faça, o Senhor Jesus sempre estará
bem pertinho de você, aí, lhe esperando e lhe observando. O tempo é muito lento para o que esperam. É muito rápido para os que têm medo. É muito longo para os que se lamentam. Muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. Peça ao Senhor Jesus mais amor. Peça ao Senhor Jesus amor. Mas, Senhor Jesus, eu quero amar como o Senhor ama. Senhor Jesus, eu quero amar. Tem muitos que pedem, eu quero falar em mistério. Eu quero o dom da revelação. Ainda que você venha falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, então peça amor. Peça ao Senhor, eu quero amar o próximo. Eu quero amar, Senhor. Eu quero amar ao ser humano. Eu quero amar, eu quero ter um amor, meu Deus. Eu quero ter amor pelo próximo. A palavra de Deus lá em Apocalipse 1:3 diz assim: olha só, feliz é aquele que lê a palavra desta profecia. Felizes é aqueles que ouvem e guardam o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É esta a palavra. Bem-aventurado. Talvez na tua Bíblia pode estar escrito assim, de uma linguagem diferente. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que guardam e aqueles que ouvem a palavra desta profecia, a Bíblia, pois o tempo está próximo. Sabe por que nós amamos missões? Porque nós sabemos que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós sentimos a volta dele. Isso eu ouço desde pequeno, há muito tempo. Viva pensando mais na volta de Jesus do que o amanhã que está chegando. Viva pensando mais na volta de Jesus do que o amanhã que está chegando. Talvez você pode estar pensando, amanhã eu vou para a praia. Amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Amém! Mas viva pensando na volta de Jesus. É a qualquer momento. É como um relâmpago que sai do ocidente até o oriente. Assim é a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus é no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo nem de você se arrepender. Então a hora de arrependimento é agora. Não importa o que você fez. Você que está aí e deseja até entregar sua vida a Jesus e não é crente, diz assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. E você começa a ir, vá para um lugar e peça perdão por tudo que você fez. Essa palavra não é só para quem não é crente, não é para quem é crente também. Você precisa estar em oração. Você precisa estar com o coração perdoador. Você precisa, a cada dia, se aproximar mais do Mestre e ter essa certeza no teu coração que Jesus está
voltando. E o bem que vocês estão fazendo, o bem que você faz pelo próximo, isso é amor. Isto é amor. É amor ao próximo. É amor. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui é porque Jesus falou que irá voltar. Bem-aventurado, bem feliz, é aqueles que lêem, é aqueles que ouvem, é aqueles que guardam o livro dessa profecia, pois o tempo está próximo. Há muitos anos, muito tempo atrás, Jesus falou, o tempo está próximo. O tempo está próximo. Talvez possa até estar te julgando pela tua aparência, teu jeito de ser. Não liga, não. Jesus te conhece. Ei, talvez você está passando uma dificuldade, um aperto. Não liga, não. Jesus está permitindo. O que é isso? Jesus está permitindo, Jesus está permitindo que isso aconteça. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não está orando. Aí Jesus permite tudo, a situação apertar, para que você vá e dobra o joelho. Jesus, 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 é Jesus. Ah, agora eu vou te ajudar. Agora você está orando, agora eu vou te ajudar. Não é necessário só orar, é jejuar também. Você precisa pelo menos uma vez na semana travar um jejum. Porque é a carta de demônio que só sai com jejum e oração. Então muitas coisas vêm acontecendo na nossa vida, muitas vezes, porque você não tem meditado na palavra de Deus. Você não está feliz, porque você não está meditando na palavra. Porque Jesus falou assim, ó. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse lugar aqui não é o nosso lugar, não. Existe um lugar preparado para nós. No céu há muitas moradas. Se Jesus para pensar, veja como é simples. Se Jesus passou por aqui pela terra e sofreu o que ele sofreu, ele chorou, cravos enormes cuspiram no nosso mestre. Foram tantas coisas que aconteceram com o nosso Senhor. Imagine com eu e você. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele morreu por mim e por você. Se não fosse aquele ato na cruz, eu não sei o que seria de nós. Jesus morreu. Eu imagino Deus olhando assim, eu vou acabar com essa raça humana. E Jesus falando assim, Pai, eu vou lá. Eu me coloco no lugar, Pai. Eles vão me ouvir. E nós estamos aqui gratos e felizes a Jesus por ele ter entregado a sua vida por nós. Olha, irmão, aqui na Terra as coisas é difícil, mas o que é a nossa maior alegria é Jesus. Eu tenho falado no campo missionário que eu posso perder tudo, mas Jesus não. Jesus ele tem que ser mais valioso do que o ouro, do que a prata. Jesus ele tem que ser primeiro lugar na tua vida em tudo. É Jesus. É Jesus. Ele está aí do teu lado. Ele está aí do teu lado, sim. Ah, mas ele está aqui do meu lado, mas está tudo difícil. Aí para um pouquinho, fala com o Senhor. Ei, larga esse celular. Quando terminar essa live, vai para um cantinho, larga o celular e fala assim, Senhor, eu larguei tudo, agora eu quero me conectar com o Senhor. E desabafa, porque ele é um amigo verdadeiro, ele ajuda. Ele quer ouvir tua voz. Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Jesus está com saudade de ouvir a tua voz, o teu clamor. Algo vai acontecer na tua vida. Ah, você não entrou nessa live em vão. Deus está me usando aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus para dizer para você, ei, eu me caramba.
Fala comigo. Eu, Senhor, me ajudo. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Está se levantando uma tempestade tão grande, pastor Alex. É tão grande. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei não. Mas eu conheço um que ele acalma a tempestade. Eu conheço um que ele estava num barco descansando enquanto a tempestade estava se levantando. E as águas entrando no barco, e o barco balançava para um lado e para o outro. Eles achavam que ia morrer em alto mar. Talvez muitas vezes você está levando uma pancada de um lado, pancada de outro, está com medo, pensando muitas vezes que vai perecer. Ei, mas chamaram a atenção do mestre. Chame o mestre. Chame o mestre, porque ele acalma a tempestade. Ele diz: ei, vento forte, calma. Ei, você não vai morrer, não. Eu estou aqui no barco com você. Ele é o capitão dos capitões. Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. E ele está voltando, viu? Olha, Jesus está voltando. Essa é a nossa maior alegria. Sabe? Você está aqui no mundo, está difícil. Ei, olha, Deus vai te abençoar. Deus está, sabe, te dando um fruto tão lindo dentro do teu ventre. Deus está moldando o teu caráter, a tua vida esse ano de 2023. Não vai ser igual a 2022. Esse ano de 2023 vai ser bênção na sua vida. Mas tem uma receita para isso tudo acontecer. Isso que habita aqui, ó. Medita na palavra de Deus, tá? De dia e de noite. Lá em Josué 8 diz: medita na minha palavra de dia e de noite, tu vai ser bem sucedida. Se tu meditar na palavra de Deus de dia e de noite, tu será bem sucedido. Somente isso, medita. Busca o Senhor em oração, porque tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Tá certo? Em tudo. Em tudo. Convida Jesus. Quando você sai de casa, convida assim: Jesus, vem comigo. Não esqueça de orar quando você for dormir. Quando você acordar, que seu celular não seja o seu primeiro pensamento, mas que seu primeiro pensamento venha a ser Jesus. É você olhar para acordar, abrir os olhos e olhar: Jesus, obrigado pelo ar que eu respiro. É ser grato o tempo todo pelo esse ar que o Senhor tem nos dado. E eu termino dizendo algo aqui para vocês. Assim como diz lá em Apocalipse 1:3. O tempo está próximo. Amém? Agradeço a rica oportunidade. Amém, meu irmão. Nós é que agradecemos essa parceria aí com o projeto 50 por 1 e o projeto Alcance, Alcance Nordeste. Muito honrada, né? Muito honradas de ter conosco vocês aqui contando um pouquinho, porque foi muito pouquinho só, a gente quer saber mais depois. Tudo que o senhor falou ainda foi pouco, eu sei, porque o campo é vasto, o campo é grande, as experiências são grandes, vale registrar, né, as experiências, vale registrar porque aumenta a fé de quem ouve e de quem está vivendo. E nós queremos agradecer de coração ao Projeto 50 por 1 por ter trazido para a gente aqui o Alcance Nordeste. E nós vamos continuar orando pela vida de vocês de forma intensa, agora que a gente já conhece um pouco, né? Nós queremos agradecer ao irmão, ao projeto, né? E estar apresentando vocês ao Senhor sempre
Eu gostaria que o irmão deixasse o Pix aí do projeto para a gente, do Alcance Nordeste para a gente aí, da agência, né, da agência missionária, para que a gente pudesse estar entrando, né, com uma ajuda missionária. Nós precisamos. Eu quero agradecer aí a Viviane Pardinho, Elisandra, Josivaldo, pastor Michael, que esteve com a gente ontem, está aí, Maria Goretti, a pastora Raama, né, o diácono Jefferson, a Ivone Nascimento, Haroldo, Nazaré, Ruth Nathalie, tia Richelle, sua turma está aí, Janine, a Igreja Missionária Aba está aí com a gente, o Projeto Social Abraços, na pessoa de Edileuza está aí também, Deus abençoe, a Deise, a Lu, a Lúcia, a Carminha, a Ivete, Caroline, a Ariadne, vou falar o nome de todo mundo, Mima, Laurinha está lá em Xande Castelo, né? Neide Carneiro, Daniela está aí, a paz do Senhor, Dani, que bom ter você aí, né? A Rosa, Cleide, a Helena, a Fernanda, a Iracema, a missionária Ana está aí também, Socorro, Carlos Manuel, o Josivaldo José, Jomar, Janaína Varelo, o Haroldo, Nazaré, Janine, Ivone, nós temos passado por aí 42 pessoas, graças a Deus, ouvindo essa mensagem de avivamento missionário. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, pastor, e muito obrigada. É convidado para a próxima jornada missionária. Todo ano as intercessoras fazem uma jornada missionária, mas como nós temos o Projeto 50 por 1 conosco, é possível que esse ano a gente faça outra ainda. E vocês já são nossos convidados, tá bom? Que Deus abençoe e continue dando força, graça, mais amor. Precisamos, né, de mais amor, né? E vamos estar orando para que Deus levante missionários, pessoas para estarem mobilizando pessoas para estarem sustentando, ajudando a sustentar o missionário no campo. Amém? Muito obrigada pelo seu tempo disponível, pelo seu carinho, tá? Em compartilhar com a gente tanta coisa boa. Nossa, eu vou dormir tão feliz hoje com tanto milagre, tanta coisa. Parecia que eu estava lendo a Bíblia com tanta coisa assim, sobrenatural. É a palavra que faltou eu falar. Ah, menino, sobrenatural. Vocês estão vivendo sobrenatural, né? No campo, porque Deus manda, mas Ele se responsabiliza, como eu digo sempre, Ele sustenta, Ele se responsabiliza, e Ele mostra o sobrenatural. Parecia que eu estava lendo a Bíblia lá no Antigo Testamento com aquelas coisas, fogo lambendo água, homem subindo em carro de fogo, eita glória! Maravilhoso, pastor, maravilhoso, que Deus abençoe sua vida, sua esposa, sua família, e o pessoal todo aí, viu? Que Deus abençoe. Eu vou terminar aqui, o pastor sabe sair aí, desligar? Amém. Que Deus abençoe a todos. Pronto, Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, Deus abençoe. Gente, estamos encerrando aqui, para a glória de Deus, nosso terceiro dia de live na nossa jornada missionária, com esse testemunho maravilhoso, com essas experiências que nos trouxeram muita alegria, nos trouxeram muito avivamento, na verdade, né? Então, vocês todos que estiveram conosco, com certeza vão voltar para ver o restinho, não puderam ficar, vão ver o restinho, vão ver que eu falei seu nome aqui e sou grata a vocês que estiveram conosco, viu? O pessoal que esteve aí, os missionários, as missionárias, pastores que estiveram com a gente, muito obrigada, estão convidados a estar com a gente. O Projeto 50 por 1, que é parceiro do Projeto Alcance, muito obrigada também, é nossa parceira também, né, nossa Teodoro. Obrigada, viu, Theo, por ter trazido essa bênção para nós aqui. Então, amanhã, quarta-feira, nós vamos anunciar, tá? Nós vamos anunciar quem quiser estar com a gente aqui quarta-feira. Não perca a nossa jornada. Vem com a gente, que a gente tem muito de Deus para você. Amém? Eu vou tocar uma música enquanto você se retira com o coração aí cheio de paz, cheio de alegria, queimando com essa jornada missionária, tá bom? Se você quer o Pix do projeto, gente, vamos ajudar, tá? Não estamos pedindo dinheiro. Crente não anda pedindo dinheiro. Quem doa, quem faz doações para jornada, para missões, sabe o porquê está fazendo e para quem está fazendo, tá?
Então, se você quer o Pix do projeto para sustentar, ajudar os missionários, adotar um missionário, fala com a gente aí que a gente passa para você, tá bom? Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida. Deixa eu tocar para vocês aqui uma música linda. Deixa eu fechar aqui. O compromisso de um chamado, olha só. Tchau, gente, a paz do Senhor e obrigada. Notados. Quem já passou. Tchau, gente. A paz do Senhor fica com Deus. Aleluia, glória a Deus. Receba, avance, manda o disco, Deus garante. Chama, capacita, garante.